E aí, galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. Eu vou fazer esse react aqui. React espinhoso. O Joey mandou aqui no grupo. Foi o Joey? Acho que foi o Joey que mandou aqui no grupo esse react aqui. Esse vídeo, né? Mas eu vou fazer um react, beleza? Isso. Judeu foi e deu um banho de água fria no baba-ovo. Eu vi aqui esse comecinho aqui, ó. Rapaz, chega da agonia, porque, tipo assim, eu acho que se o judeu aparecer, se o judeu abaixasse as calças ali, o bicho mamava as bolas do judeu. Cara, é uma punhetação, é uma necessidade de colocar o judeu como uma vítima, como um coitadinho, sabe? E se você pega os judeus falando sobre a história deles, eles vão... Bom, eu vou deixar eles falarem, eu não vou falar por mim não, né? Mais conhecimento histórico a gente vê por aqui. Vamos lá. Então vamos fazer um react disso aqui, e eu acho que vai ser interessante, né? Eu parei até uma citação de um livro que ele disse que ia fazer aí, esse cidadão aí que eu não sei quem é, tem nome? Breno Altman. Beleza, Altman é nome forte aqui no Brasil, hein? Vamos lá. Eu acho que ele vai falar do Shlomo Sand. E eu tenho os dois livros do Shlomo Sand, né? Se eu não me engano. Eu já fiz uma leitura desse livro, né? A Invenção do Povo Judeu. Foi a invenção ou a invenção da Terra de Israel? Eu tenho os dois, mas eu fiz uma leitura... Eu não sei se eu li todo o livro lá no grupo. Fiz um audiobook pra galera na época, 2022, eu acho. Né? E eu acho que foi até o Joey que me deu esse livro. Acho que foi o Joey que me deu o livro. Vamos lá. Eu já tinha lido o livro em São Paulo, mas o Joey me deu o livro. Vamos lá. Na academia, quando a gente fala, por exemplo, de 7% lá dentro, e quando a gente fala de judeus, assim, com todo respeito, né? Oh, meu Deus, eu tô falando de Deus. Cara, nem quando o cara vai falar... Esse cara com certeza riria da piada do Léo Lins acerca de Jesus, mas se falar de judeu, ele... Que isso, velho? Não, com todo respeito. Calma lá, eu sou uma puta de judeu. Esse ataque também. Eu nunca me preocupei tanto com o número. Pessoal, quem quiser participar do nosso grupo de apoiadores, é só se tornar membro aí na descrição do vídeo. Peço por gentileza o quê, mano? Que você me elucide sobre as duas Raabes da Bíblia. Depois, eu acho que é. Não tem, isso aí não existe um conceito, não tem dúvida não, mas depois eu dou uma olhada. Mas eu acho que é. Eu acho que é. É a mesma Raabe, se eu não me engano. Mas enfim, tá aí o que é que tem de ser Raabe? Calma aí, pessoal. Eu tô falando de judeu, né? Apesar que não é, mas enfim. Bill... Tudo indica que há um consenso que tá? Na Bíblia não fica claro isso, mas há um consenso que é Raabe por conta de quem ela casou, tá? Então é um consenso, mas depois eu vejo isso aí. Mas, sim, mas por que a pergunta? O que é que tem? Tem alguma cidadã enrodada prostituta usando Raabe como exemplo, né? Vamos lá. O que eu tava falando, meu Deus? Então quem quiser participar do nosso grupo de apoiadores é só se tornar membro aí através do Apoia-se, tá? Quem quiser dar uma força pro canal, qualquer valor, tá aí nossa chave Pix na descrição. E eu vou deixar também aí o link da vaquinha pra quem quiser ajudar. Vamos lá. Número. Porque eles são, cara, super eficientes. Você fala, tipo assim, ó, eles estão nos mais altos cargos lá dentro dos Estados Unidos, eles são os mais abastados. E tem outras pessoas que não são judeus também estão, cara, mas enfim. Sinceramente lá dentro. E assim é pro resto do mundo, sabe? Não é uma questão dos judeus que vivem estadunidenses ali. Você entende? Eles são extremamente capazes. Vamos lá. Albert Einstein, independente das mentiras, ele era o quê? Ele era alemão. Ele nasceu alemão, tá? Mas como ele nasceu em família judaica e eles têm essa coisinha, então eles se portam... Não, eu sou judeu. Sou judeu alemão. Então eles sempre colocam a questão do sangue da família em primeiro lugar. Então, assim, a mente brilhante dele veio porque ele estudou nas melhores escolas do mundo até então, na época, que era alemã, só isso, né? Mas enfim, mas aí o crédito vai ao povo judeu, sabe? Existe por isso que eles eram taxados como ladrões e tudo mais, entendeu? Por conta disso. E isso é um dos motivos, né? Reflete no nome, você já viu a história do nome? Quantos ganharam? Vocês são do caramba, mano. Mas deixa eu me contrapor um pouco a isso. Vocês são muito foda. Caralho, o bicho babou, velho. O bicho babou, engasgou com ovo. Meu Deus do céu, misericórdia. Vocês são foda, cara. Vocês são... O cara pedindo desculpa por ser goin, por ser maldito. Que isso, velho? Contrapor a isso. Eu não concordo com essa... Pronto, já tomou... análise sobre os judeus. Já ficou já broxou agora. Um grupo em si com essa análise, né? Ou melhor, ela pode até ser verdadeira, mas a gente tem que entender as raízes históricas. Os judeus, durante muitos séculos, foram privilegiados. Se aí os caras começam a se coçar... Com o quê? Não, calma, rapaz, deixa o cara explicar. Antiguidade e a Idade Média. Foi um grupo privilegiado. E por isso mesmo surge o antissemitismo. Uhum. Porque
tem mais coisa, mas não vamos entrar em detalhes. De onde vem o antissemitismo? Então, os judeus... Então, essa é uma discussão Não era muito porque eles eram bonzinhos e superiores, não, tá? interessante. Eu ia te perguntar, Eu sugiro que as são pessoas... tão perseguidos? Eu sugiro às pessoas lerem um livro de um judeu que foi sionista, que rompe com o sionismo e que é morto num campo de concentração. Ele chama-se Abraham Leon. Ah, tá. E não é o Shalom Sand, não. Interessante, Abraham Leon. Ele escreveu um livro chamado A Questão Judaica. E ele faz uma... Esse livro eu já ouvi, já li partes, eu não li ele todo. Esse livro é bom, esse livro é bom. Esse livro é bom. Precisa o antissemitismo. Tanto que a questão judaica... eu posso falar aqui? Não sei, mas vamos lá. Hitler cita esse livro na obra dele, e esse livro também é citado nos Priorados dos Sábios de Sião, tá? Que é tido como livro falso. Mas não é. Os Priorados dos Sábios de Sião é um recorte de várias obras, né, que contém ali questões sobre a questão judaica, entendeu? Em Minas Gerais, o que acontece? Quando o judeu... Eu acho que também o Gustavo Barroso cita a questão judaica. Vamos ver um pouco a linha S.E. Castan cita também. histórica Eu vou procurar esse livro depois. da trajetória judaica. Muita dessa trajetória... Não sou eu que tô falando, tá, pessoal? Ele tá citando, só tô aqui lembrando dos fatos. Comprovações arqueológicas muito profundas, muito sérias, porque faz muito tempo. Mas os judeus são um pequeno grupo, provavelmente uma tribo que sai da Mesopotâmia e vai para Canaã. Né? Aí vem toda a fabulação religiosa de Abraão, etc, etc. Mas são uma pequena tribo. Porque judeu não acredita em Bíblia, né? Mas vamos lá. Provavelmente saem da Mesopotâmia, do Ur, e vão a Canaã. Essa tribo se amplia, como essa tribo entra em guerra com outras tribos, como era normal naquela época, não é? E é possível que na ampliação dessa tribo, dessas tribos vinculadas a essa tradição judaica, tenha se estabelecido em algum momento, aí já o que tem comprovação arqueológica é a criação do reino de Judá, né? Que é de onde vem a expressão judeu. Né? Então, não, a expressão judeu não vem do... Tá, a expressão vem do reino de Judá, mas não foi os próprios judeus que cunharam esse termo, tá? Isso aí, na realidade, foi até Não, o pessoal fala que é um termo pejorativo, mas eu acho que não, porque eles aderiram isso, né? Foi um rei assírio, se eu não me engano, que começou a cunhar assim, né? Judeus de Judá, né? Então eles vão chamar de hebreus israelitas, chamava do reino de Judá. Os judeus, a parte religiosa não comprovada é de que os judeus teriam criado um Reino Unido de Israel e Judá ali em Canaã, com aqueles contornos geográficos aos quais eu me referi. Repito, isso é uma narrativa religiosa, não há comprovação arqueológica de que esse Reino Unido tenha existido. E em tese também... Rapaz, eu acho que tem, tá? Mas aí tem grupo que aceita e grupo que não aceita, né? Mas enfim. Segundo a narrativa religiosa, esse Porque reino... aí você vê, ele já coloca o Antigo Testamento como uma mitologia, né? Partindo dessa lógica. Porque vai ser um dos maiores documentos que vai falar sobre esse Reino Unido, né? É exatamente o Antigo Testamento. Teria se rompido em função de contradições internas às tribos hebraicas, como se chamava antigamente, num reino chamado Reino de Israel ao norte e um outro reino chamado Reino de Judá ao sul. Isso. Tá? O Reino de Judá há provas arqueológicas de que ele existiu. E no Reino de Judá estava incluído Jerusalém. Agora, por que o Reino de Judá resistiu e o do norte não? Aí é onde a explicação vai estar na Bíblia, nas profecias. Né? Por isso que ele foi meio que tirado do mapa. O reino de Israel ele é destruído pelos assírios. Isso. Pelo Império Assírio. O reino de Judá... E é absorvido, né? Foi destruído pelo Império Babilônico. Quando o reino de Judá é destruído pelo Império Babilônico, os judeus vão para a sua primeira diáspora. Aí é onde surge as primeiras versões do Talmud, a Cabala, todo o esoterismo judaico, ele vai vir. Assim, ele já tinha uma parte esotérica pela mistura com os outros povos, mas vem da Babilônia, tá? É por isso que muita coisa aí, o Talmud babilônico é muito expressivo. Por quê? Porque o Império Babilônico tira os judeus, tira a elite judaica da região e os leva à Babilônia. Isso. Quem liberta os judeus, veja só a ironia, quem liberta os judeus da Babilônia e os traz de volta, depois de 50 anos, a Canaã? Ciro o Grande, o imperador persa. Que está na Bíblia, as profecias, né, através de Esdras, se eu não me engano. Tá, eu não sei se foi através de Esdras e tal, mas vamos lá. A Pérsia, que é o Irã. Né? Então, e essa é a origem também de você ter uma comunidade judaica no Irã. É muito antiga essa comunidade. Então, essa elite, grande parte dessa elite judaica volta pelas mãos de Ciro, o Grande, essa elite, parte dessa elite volta a Judá e ali restabelece uma certa forma de Estado. A história é muito comprida, eu tenho que fazer a curta aqui. E isso existirá até o Império Romano, quando o Império Romano destrói as últimas instituições, as últimas estruturas judaicas ali na região, no ano 70 da Era Comum, que a gente chama de Era Cristã. Cristo, né, profecia do próprio Cristo acerca disso. Você tem a destruição
do segundo templo de Salomão. Daniel também. E você tem, finalmente, os judeus resistem ao Império Britânico. Diáspora. Ao Império Romano. E no ano 135 da Era Comum, o Império Romano derrota os judeus nessas últimas batalhas e começa a segunda diáspora judaica. Então essa é a narrativa histórica predominante. Não é uma narrativa histórica incontroversa. Há controvérsia sobre essa narrativa histórica. Mas essa é a narrativa histórica majoritária, com uma razoável quantidade de provas arqueológicas. O que isso quer dizer? Que existia uma nacionalidade judaica na região. Pelo menos o reino de Judá era isso. Uma nacionalidade que constituía um Estado. Esse Estado foi derrotado pelos babilônicos, mas os judeus se mantiveram como uma nacionalidade, com estruturas proto-estatais, até que o Império Romano os aniquilasse. Com o tempo, a nacionalidade judaica deixou de existir, porque nacionalidade tem a ver com território. Quando você priva um povo do seu território, uma nacionalidade do seu território, a nacionalidade deixa de existir. A gente conhece bem essa experiência aqui no Brasil. Se você pegar os negros brasileiros, eles foram trazidos da África e aqui escravizados. Lá na África, eles eram procedentes de diversas nacionalidades. Desterritorializados e trazidos para o Brasil, eles mantêm suas características étnico-raciais, são negros, mas eles já não têm mais nacionalidade, porque eles não têm mais território. Verdade. E isso aconteceu também com os judeus. Os judeus se dissolvem como nacionalidade 1.900 anos antes do surgimento do sionismo. Mas manter as características étnicas, que é o quê? Que é a nareba, a testona e o gosto por dinheiro. Não se podia mais falar em Tô brincando. nacionalidade judaica. Os judeus se transformam num grupo étnico. Mas eles perdem, inclusive, a referência. Claro. Eles não têm nenhum ponto pra falar assim. Os judeus eu sou de um migram lugar, majoritariamente não existe através mais a terra os deles. judeus migram Para de interromper. majoritariamente através do Mediterrâneo para a Europa, num primeiro momento. Uma parte migra ao Oriente, para a Ásia, mas majoritariamente para a Europa. Tá bem? Bom, os judeus, nessa segunda diáspora, ficam numa encalacrada, porque eles eram agricultores na Palestina. Em Canaã, né? Palestina foi o rebatismo que o Império Romano deu depois da derrota, depois da vitória dos romanos sobre a rebelião judaica. Então, o nome que passou até foi Palestina, ou Síria-Palestina, foi o nome, mas o que ficou foi Palestina. O rebatismo de Canaã pelos romanos. Os judeus eram agricultores e eles, no entanto, eles migram sem terras. O que faz um povo sem terras num país que não é o seu? O que Negócios. faz? Comércio. Comércio. E sempre foi assim, né? Sempre foi assim com todos os povos. Acho que na época da Ucrânia também. Com todos os isso, povos. eles não O que é a primeira ter terra, vamos fazer comércio. Qual é a atividade que qualquer povo faz quando migra? Comércio. Na antiguidade, você tinha ali estruturas agrícolas que não eram capazes de produzir tudo o que necessitavam no interior dessas estruturas. Eles precisavam adquirir produtos, e produtos do Oriente. E os judeus se especializam na rota Ocidente e Oriente. Navio negreiro, os maiores. Eu não sei se ele vai citar isso aí, né? Mas quem impulsionou, né, o tráfico negreiro no mundo foram os judeus, né? Eu não sei se ele vai citar isso aí. Deus se transforma, no dizer do Abraham Leão, num povo classe. Povo clássico? Um povo classe. É curiosa essa expressão. Então, o que é? É simples. Vocês conhecem São Paulo bem, né? Sim. Bom, um povo classe é, por exemplo, os portugueses controlam todas as padarias de São Paulo, né? É quando uma Os judeus controlavam todos os navios negreiros, basicamente. etnia ou uma nacionalidade, quando uma etnia ou um grupo social qualquer, ele controla um ramo de negócios. Então, os judeus se transformam num povo classe de comerciantes. Eles controlam o comércio. Todo o comércio. Mas não E só aí, quase pessoal, tá resumindo muita história, tá? Mas tá interessante. Até tá batendo com tudo que a gente sabe. que interno, mas externo também. Eles foram os primeiros. Sim. Caramba, mano. Então, aí O bicho tá gozando ali, ó. Pô, o judeu é pica demais. controlam o comércio. O comércio era uma atividade essencial para a antiguidade, por conta da incapacidade das estruturas agrícolas produzirem tudo o que necessitavam. Mas era também uma E atividade ninguém que tá tirando mérito deles, não, tá? De inteligência, de serem safos, né? Ninguém tá tirando esse mérito, certo? Agora, não adianta querer esconder todos os crimes cometidos contra a humanidade, entendeu? Esse é o ponto. gerava tensão. Porque o que era a antiguidade? As pessoas trabalhavam de sol a sol. Até quem era dono de terra estava ali metido. Não? 100%. Então você ia na cidade para comprar mantimentos ou para comprar determinadas mercadorias e você encontrava um povo de comerciantes, que eram judeus, que as mãos não tinham calo, né? Que não trabalhavam de sol a sol. Tinha um poder econômico maior. Então isso vai gerando uma tensão. Uma inveja, talvez? Claro, você não podia colidir, eliminar o judeu. Cara, não reduz a inveja, cara. Tem muitas questões. Eu não vou entrar, não dá pra entrar no mérito da questão, porque é um assunto muito sensível na internet e no YouTube. Não é só a questão de a pessoa vir, esse judeu não faz nada e ele tem dinheiro. Não era isso, cara. É porque aí você vai entrar em área criminal, você vai entrar em contrabando, você vai entrar em coisa pesada, entendeu? E não dá pra falar. Não era simplesmente porque o cara tava lá sem a mão calejada. Não, as pessoas sabiam que rolavam. Sabe? Sabiam o tráfico de influência, a ideia de nepotismo, a própria ideia, tá, pessoal, de favorecimento, a ideia porque aí você entra em questões do Talmud, como o próprio funcionamento da maçonaria, né, que é uma religião proto-judaica, entendeu? Que você entra na questão eu vou dar um exemplo aí de tráfico de influência, de nepotismo, um exemplo, você tinha
um juiz, ou alguém que tinha autoridade judeu, e você tinha uma pessoa judia, mas que estava errado, e esse cara é judeu, eles tinham um pacto ali, que eles tinham que favorecer essa pessoa. Tudo isso foi crescendo no meio da sociedade, gerando entendeu? Um desconforto. Não é só a questão de que, porque o cara era bem de vida e o outro tinha inveja. Não reduz a isso, cara. Era muito mais complexo, entendeu? Judeus naquele momento. Porque os judeus eram essenciais por conta do monopólio da atividade comercial. E eles tinham um Mas vai controle gerando... também, eles resolveram, por exemplo, os saques ali, porque eles tinham um controle de pagamentos Então, financeiros, aí, né? do comércio, os judeus, como povo classe, vão desenvolver uma outra atividade. Que é a atividade De controle financeiro. da usura, do crédito, do empréstimo a juros. Isso. Porque Que é uma coisa expressamente proibida no Antigo Testamento, né? Por Deus. a renda mercantil judaica criava um excedente monetário. E aí, de novo, existia uma forma que eles faziam isso e destruíam as pessoas, entendeu? Um exemplo. Isso, galera, isso aí é conhecido na literatura, né, entendeu? Um exemplo, tinha um governante de um feudo, de um assentamento. Eles criavam um escândalo, colocavam a pessoa em uma situação justa onde essa pessoa ficava na mão deles. E aí eles iam apertando essa pessoa, extraindo o máximo possível. Então, uma série de fatores, né, que levaram e geraram essa raiva do europeu. Esse excedente monetário, os judeus podiam emprestar para os grandes proprietários de terra, para os governantes e também para as pessoas mais pobres, em troca de um rendimento, os juros. Outra atividade essencial, né? O crédito é essencial. Claro, Qualquer um de nós nessa mesa, ou quem estiver nos escutando, já precisou em algum momento recorrer a banco. Imaginando aquela época, você vai fazer uma vizinho, viagem de 200 quilômetros com ladrões, com assaltantes. Em muitas regiões, 100 Pô, pega lá no outro lugar lá. Em muitas Você regiões, tá aqui, essa atividade bancária era proibida, né? Porque o empréstimo a juros era visto como algo pecaminoso, né? Isso A recorrentemente. religião condenava. Claro, condenava. Então, você sabe qual é a origem da palavra banco? Olha a religião, a própria religião judaica condena, né? Vocês só não cumprem. Enfim. Então, em muitos países, especialmente no que é hoje a atual Alemanha, as pessoas tinham que, para poder pegar dinheiro emprestado, ou os judeus que controlavam praticamente a atividade financeira para emprestar esse dinheiro, tinham que fazê-lo de forma clandestina, porque estava proibido o empréstimo a juros. Então, A agiotagem era crime. Você não podia fazer isso numa lojinha, né? Você não podia fazer isso numa instituição. Então você tinha que encontrar meio que clandestinamente, o dono do crédito e quem queria o crédito tinha que se encontrar clandestinamente. Então eles se encontravam. E eles buscavam lugares públicos para se encontrar. E eles sentavam num banco. Qual é a palavra em alemão para banco? Bank. Caraca. Essa é uma versão bem ampla, bem consolidada da origem da palavra banco. Há certas controvérsias sobre isso, mas é uma história interessante. Se eu não posso 100% considerar verídica, ela é verossímil. Claro, É claro. como dizem os italianos, se não é vera, é bene trovato. Né? Quem gosta de história mentirosa é judeu, né? Mas vamos lá. Se não é verdadeira, é bem contada. Mas é uma Até curiosidade. agora tá coerente. Ele só não tá dizendo os meios, né? Ele só tá dizendo os fins. Né? Ele não tá dizendo os meios que justificaram tudo isso. Né? Então, essa atividade financeira aumentou o poder econômico dos judeus na antiguidade e o casamento entre atividade comercial e atividade financeira foi alimentando rancores, ódios, invejas Não é tão simples, mas... contra os judeus. Ok. Essa é a base material do antissemitismo. Mas ainda não existia esse termo antissemitismo. Não, o termo antissemitismo é do século Só XIX. do século, né, Eu já vou 1800. falar disso. É um termo do século XIX. Aliás, elaborado por um antissemita. Então, atividade comercial e financeira, os judeus as exerciam como povo clássico. Isso quer dizer que todo judeu era comerciante, todo judeu era banqueiro, todo judeu era rico? Claro que não. Né? Havia uma elite judaica, mas os judeus, o que acontece com Mas essa todo banqueiro, todo judeu era rico? Não, mas todo banqueiro era judeu. Isso, então. E o que acontece com o judaísmo? Para se proteger dessas ondas de inveja, de raiva, o judaísmo usava para se proteger a religião. Nós temos que manter os judeus unidos, nós não podemos ter contradições entre nós não podemos deixar aflorar contradições de classe dentro do judaísmo, porque se nós nos dividirmos, quem não gosta da gente vai vir para cima. Então, a vida religiosa, ela é utilizada para manter a unidade do povo judeu na diáspora. Mas quando os outros povos usavam outras ideias para unidade social, aí não, aí é fascismo, né? Cara, assim, vamos lá, eu não vou entrar nisso. Não é a religião que cria os judeus, são os judeus que criam a religião. Ah, não falei isso, né? Não é a religião que cria os judeus como povo clássico. É o povo clássico que precisa da religião para poder manter sua unidade. Manter O unido. sionismo. Claro. Mano do céu. Por isso que a religião judaica atravessa... A religião é muito anterior a isso. né? Não, mas veja, por que todos os povos tiveram a dissipação das suas religiões na imigração? Que religião que você conhece que, tendo vivido sob tanta perseguição, se manteve relativamente íntegra? Não tem. Cristianismo. Ué, que pergunta é essa, mano? Então, isso acontece porque as necessidades materiais da elite daquele povo clássico era manter a união do povo judeu. E para manter a união do povo judeu, de judeus ricos e judeus pobres, qual era o caminho? A religião. A sinagoga, a vida comunitária, Torá. a Torá, a leitura conjunta dos textos Que é a religiosos. única coisa invejável, né?
É a dedicação deles. Isso aí é invejável. Coisa que o cristão deveria ter, né? E não tem. Então, os judeus vão se amoldando a essa situação. Agora, os judeus, para chegar no que você disse dos prêmios Não, Nobel... mas sabe o que eu pensei? Juntando tudo. Isso que é uma boa... Cara, não tem... ele é um judeu, né? Olha essa frase. Ele sabia disso também? Isso, claro. Albert Einstein, evidente. Compartilha aí, Robertinho. Compartilha com a audiência. Cara, isso aqui é pro cara que tá no Spotify. É uma frase do Albert Einstein. Eu creio no Deus que fez os homens, e não no Deus que os homens fizeram. Albert Einstein. É isso. Era um judeu, ele sabia disso também, mano. Então, Tá louco. Meu Deus, o cara é muito baba-ovo de judeu, cara. Que isso, mano? Caralho, velho. o que acontece, então? Eu acho que o cara queria nascer judeu. Você tem essas características, um povo clássico no comércio e nas finanças. Vamos ver, a gente consegue ver assim o lado da perseguição, porque essas são atividades que geram ódio, né? É muito simples. Eu pergunto a qualquer um que esteja nos ouvindo aqui, não tá a câmera pra eu ver. A qualquer Cara, um... ele tá assim, ele tá contando, ok? Mas ele tá sendo reducionista. São atividades que geram ódio. Não, cara, não é só pela atividade, velho. Tem muita coisa, né? Mas. de vocês estejam assistindo, alguém gosta de banqueiro? Num grau menorzinho, alguém gosta de Não, comerciante? mas não é questão de gostar de banqueiro. Banqueiro por ser banqueiro. O que é banqueiro? A questão é a origem disso, é como isso se dá, é como essa riqueza ela é obtida, cara. Não é só pelo fato do cara ser banqueiro. A gente sempre acha que o comerciante tá cobrando mais caro. A gente sempre acha que o comerciante tá entregando uma mercadoria Não, de ninguém tem qualidade raiva de comerciante, não, irmão. Pelo amor de Deus, tá doido, é? inferior ou quantidade inferior a que Ele prometeu. tá aí, agora ele começou a ser reducionista na coisa, né? E o banqueiro a gente sempre acha que a gente tá sendo esfolado pelos juros e com razão. O comerciante a gente acha, o banqueiro eu tenho certeza. Isso. Você entendeu a Exatamente. diferença? Tem uma diferença grande. Um eu acho, o outro eu tenho certeza. Porque Claro, então é evidente que isso ia provocar um rancor social, um rancor de classe contra os judeus. Agora, vamos ver o lado Muito reducionista. que beneficiou os judeus. Eu não tenho raiva dos comerciantes aqui da minha cidade. Tempo livre. Os judeus não estavam escravizados pela agricultura. Os judeus tinham horas livres de trabalho e tinham recursos financeiros. Poderia O que é que os estudar. judeus... Claro, o que é que os judeus fazem? Tanto é que eles tinham o domínio da leitura, que muitos povos não tinham. Pronto, matou a bala, matou a bala. Então, os judeus vão acumulando por séculos. Todos alfabetizados. Educação, cultura, artes. A cultura passa a ser apropriada e produzida pelos judeus desde a antiguidade, porque tinha um tempo livre e recurso financeiro. Não existe a possibilidade de uma vida cultural e educacional de alto nível quando você é escravizado pelo trabalho. Exato. Isso aí é um fato. Isso aí é um fato. Né? O cara que é, vamos usar o exemplo, o cara que é CLT, ele vai ter tempo pra quê? A não ser só pra se escravizar. Pelo capital. Não adquire eu cultura. concordo, Não tem, mas eu vou não discordar. tem como, cara. Não tem como. Um pouquinho. Não é impossível discordar, Robertinho. Porque existiram outras pessoas, e outras famílias, e outras linhas que sempre foram muito bem financeiramente e que não trabalhavam. Isso existe até hoje. Mas nem todas conseguiram destaque, sabe, sobressair. Mas então, mas aí... Mas se é todo judeu que consegue destaque, que cara doente, velho. O que ele tá falando? Ele tá falando que existe mais judeus proeminentes em certas áreas, exatamente porque eles tinham essa cultura. Mas não é todo judeu, pô. Pelo amor de Deus. Você cara. tem amplificado. Então, mas veja só, isso aqui... Não dá pra desmerecer. Falando uma parada milenar. Não, mas é que você vai ter um... Você tem que ter um elemento... Exato. Escuta, mas você vai ter um elemento que é assim. Que aí é o papel da religião também. Que é assim. Como a gente estava falando antes, a religião é que permite os judeus se agruparem. O elemento essencial da religião é a leitura. Para poder haver a leitura, as pessoas tinham que saber ler. Ah, tá. Então, A leitura pode ser você tem que fazer com que as pessoas aprendam a ler. Num mundo em que a taxa de analfabetismo era 95. apenas elite. o rei não sabia Apenas ler. elite, Sim, né? Sim, um rei não sabia ler. Claro, então, o mecanismo da sobrevivência judaica vai gerando possibilidades e necessidades para esse alto nível educacional e cultural dos judeus ao longo de séculos. Então, se os judeus são um grupo étnico-cultural que se destaca do ponto de vista da cultura e da educação, sim. Mas porque eles têm alguma característica genética diferente dos demais? Não. Porque os judeus, durante séculos, acumularam conhecimento e educação em função da situação material que vem da antiguidade e Idade Média. E isso aí você vê também a superioridade de inteligência da China, cara. É por conta disso. A China é um país milenar, entendeu? E eles focaram. Os árabes também, né? Têm um conhecimento absurdo, porque são povos que se dedicavam. Agora, é claro que os judeus, como uma massa, né? Eles tinham mais possibilidades de fazer isso pelo estilo de vida que levavam, né? Quando é que começa a situação a ficar feia para os judeus para valer? O antissemitismo vem da antiguidade. Mas ele começa a ficar feio no final da Idade Média. Por que começa a ficar feio? Porque começa a se desenvolver o capitalismo e vai surgindo uma burguesia nesses países nos quais o capitalismo começa a se desenvolver. Ainda o pré-capitalismo, o mercantilismo. O que vai emergindo? Uma burguesia que quer crescer pelo comércio. Entendo. Essa burguesia autóctone que... Bom, pessoal, depois vocês assistem. Eu vou ter que sair. Mas acho que já deu pra entender o fio da meada, que tá ok, que tá coerente com a linha do tempo, o crescimento dos judeus e tal. Eles só não tá mostrando os meios como eles fizeram isso. Que não foi nada legal, tá? Não foi nada legal. Entendeu? Teve muito crime, muita coisinha aí, mas enfim, é isso aí. Ao povo judeu? Ao contrário, para não haver perseguição ao povo judeu, precisa acabar com o regime sionista. Porque a maior fonte do antissemitismo hoje é o regime sionista, é o Estado de Israel.
Qual é a origem do ódio que vai crescendo no mundo contra os judeus? Não. É outra coisa reducionista, tá? Eu acho que dá pra gente sair muito comentário, mas é isso aí, minha vida, meus afazeres me chamam. Eu vou ter que sair. Mas não é acabando com o Estado de Israel, não. Aquilo ali é irrelevante, tá? Sinceramente, talvez afete muito a região, isso é um fato. Afete a região. Mas a questão da visão antissemita no mundo não é continuarem mentindo sobre a história judaica no mundo. É uma mentira. Que eles cresceram sendo bonzinhos porque eram comerciantes. Sim, eles eram comerciantes, eles eram fortes, eles liam e estudavam bastante, mas existia muita coisa errada por trás. Tá? Derrubaram países, né? Empobreceram pessoas de propósito. Certo? Então você tem muitas questões aí que eles nunca vão dizer, né? Eles vão lá, conta a história como é, mas omitindo partes importantes dessa história, tá? E aí é aquela questão, né? Hoje, infelizmente, e aí existe sim uma censura que você não pode pesquisar e falar sobre, né? Você não está incentivando criminalidade, você só quer saber, você só quer entender, mas não pode. Por quê? Porque são intocáveis. Você vê como um retardado, né? Como esse aqui, trata o judeu, né? Ele trata como se fosse a porra de um semideus, né? O cara, ele fica quase chorando, empolgado ali, né? O maluco aqui dos 3 irmãos aqui, falando sobre judeu. Para ele, judeu é um ser especial, acima de... Cara, eu não vou conseguir mostrar o cara, não é? Né? Para ele, judeu é um ser especial. O cara chega a se emociona a falar. Entendeu? É esse tipo de gente aí que não permite que você sequer questione as coisas, né? Então é isso aí, pessoal. Comente o que é que vocês acharam. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.